Olá, é um prazer estar com você novamente no nosso canal. Seja bem-vindo ao canal Cuidando Feridas. Se você é novo por aqui, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os nossos próximos vídeos. Claro, se você é apaixonado por feridas, assim como nós. Claro que nós queremos falar sobre o tratamento das feridas, então se você tem interesse por essa área, aproveite e se inscreve no nosso canal. E você pode com certeza melhorar a qualidade do seu trabalho, você pode inclusive empreender nessa área e nós queremos te ajudar nisso. Nós queremos falar a nossa vivência, falar sobre a teoria, falar sobre a nossa prática e, por que não, falar como você pode empreender nessa área, assim como aconteceu conosco. Se você é novo aqui no canal, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Mertiele Susbacher Lírio, eu sou enfermeira laser terapeuta, atuo na área assistencial e também na área de saúde do trabalhador, possuo experiência também há mais de 10 anos como docente, sou mestre em docência universitária. Estou aqui para contribuir com você, junto inclusive com a minha irmã, que também é enfermeira, Etiele Susbacher, e hoje ela vai estar falando com vocês sobre a classificação de feridas e sobre a classificação dos curativos. E claro, ela tem muito a contribuir com você porque ela possui uma vasta experiência tanto na área assistencial quanto na área de docência. Mas logo ela vai estar conversando com vocês e vai estar se apresentando melhor. É interessante citar que se você nos acompanhar no nosso canal, você vai receber os nossos próximos vídeos e você vai identificar coberturas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Se você já assistiu algum vídeo mais antigo ou se você já fez algum curso algum tempo atrás, você aprendeu determinadas coberturas, mas com certeza cada vez mais a tecnologia vai evoluindo e novas coberturas surgem. Então a gente quer conversar com você sobre isso também. Nós também buscamos sempre o nosso aperfeiçoamento técnico, nós estudamos, nós nos dedicamos também na pesquisa e a gente quer contribuir com você também nessa área. E como eu já citei em alguns outros vídeos, não existe uma receita de bolo para a gente realizar um curativo, para a gente utilizar uma cobertura correta. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos no assunto, quanto mais a gente compreender aonde cada cobertura pode ser utilizada, quanto mais a gente compreender a situação da nossa ferida, o processo que ela se encontra na sua cicatrização, mais nós vamos ter acertos na nossa atuação. E isso com certeza vai refletir na visão que as pessoas vão ter de você, como profissionalmente elas estão te enxergando. E isso faz com que você tenha cada vez mais conhecimento, mais vontade de crescer nessa área, que você busque cada vez mais informação e, consequentemente, você pode ter sucesso empreendendo no tratamento de feridas. Então, assim como nós estamos empreendendo, estamos tendo sucesso com isso, estamos tendo resultados positivos, não só o sucesso financeiro, mas também a satisfação do nosso cliente. E esse, com certeza, é o nosso objetivo final, porque, como diz a Florence, a enfermagem é a arte do cuidar. Então vem conosco para o nosso canal aproveitar para conhecer um pouquinho mais sobre o tratamento de feridas. E agora eu vou passar a palavra então para a enfermeira Etiele Susbacher. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Cuidando Feridas. Eu sou a enfermeira Etiele Susbacher, sou enfermeira laser terapeuta, também sou pós-graduada em Oncologia Multiprofissional e Docência e tenho experiência na assistência hospitalar. E o assunto de hoje será sobre feridas e curativos. Por que é importante estarmos compartilhando com você esse assunto? Porque você, enquanto profissional da enfermagem, precisa estar capacitado e qualificado à realização de diferentes tipos de curativos. Precisa saber quais são as suas finalidades, precisa saber avaliar os diferentes tipos de feridas, quanto ao tipo de cicatrização, exudato e odor, e a partir disso estar escolhendo a melhor cobertura para o objetivo final, que vai ser a recuperação do tecido lesionado. Uma coisa que é muito importante estarmos evidenciando é que a evolução da cicatrização depende diretamente dos cuidados de enfermagem. E para que a cicatrização aconteça da melhor forma, é importante que você conheça um pouquinho sobre a estrutura da pele. O que é a pele? A pele é o maior órgão do corpo humano, representa 15% do peso corporal total, tendo como principal função revestir e proteger, auxiliando na termorregulação, percepção e metabolismo. Apresenta-se estruturada em 3 camadas.
Vamos ver quais são elas. A epiderme, onde se localizam os poros, os pelos, é uma camada queratinizada e que possui muitas terminações nervosas. A segunda camada, então, é a derme, onde se localizam as glândulas sudoríparas e sebáceas, o músculo eretor do pelo e o folículo piloso. E por último, temos então a hipoderme, onde ficam as veias, as artérias e o tecido adiposo. Vamos conhecer separadamente cada uma para a gente poder entender qual sua função. Primeira camada, então, a epiderme. O que a epiderme faz? A epiderme, sendo a camada mais externa, ela é conhecida como uma barreira física, né? Ela tem a capacidade de impedir a penetração dos micro-organismos quando ela estiver íntegra. Então, fica reproduzida ali na imagem, né, que você consegue avaliar qual é a localização da epiderme. Um pouquinho mais abaixo, nós temos a camada intermediária, que é a derme. A derme, ela tem como característica uma boa vascularização e muita resistência. Ela possui um suporte bom de oxigênio e de sangue, e é nessa camada que então nós vamos encontrar as glândulas sudoríparas, sebáceas e os folículos pilosos. Podemos ver na imagem reproduzida aqui, né, a localização da derme. E por final, temos então a hipoderme, também conhecida como tecido subcutâneo. É a camada mais profunda da pele. Ela é composta por tecido adiposo e conjuntivo, vasos sanguíneos e nervos. Também é responsável pela termorregulação do nosso organismo e pela nossa reserva nutricional. Muito bem, finalizando essa parte, essa retomada um pouquinho da anatomia, a gente consegue entrar então no assunto inicial que são as feridas. Precisamos conhecer os tipos de feridas para, consequentemente, estudarmos as técnicas e os tipos de curativos a serem realizados. Vamos definir então o que é uma ferida. O que é uma ferida? A gente tem ideia de que a ferida é aquela lesão feia, que tem crosta, que tem casca, né? Mas podemos trazer aqui então que ferida são lesões que causam rompimento ou descontinuidade da pele ou de suas estruturas, podendo serem superficiais ou profundas, sendo, portanto, porta de entrada para micro-organismos que podem causar infecções. Essas feridas elas podem ser classificadas em 3 momentos. Nós temos então inicialmente aqui na imagem projetada um exemplo de uma ferida cirúrgica, tá? Então a ferida cirúrgica é uma ferida provocada intencionalmente. Lá no procedimento cirúrgico, onde o médico tem a intenção, né, de lesionar a pele para um fim terapêutico. Temos também a outra situação da classificação dos tipos de feridas, que são as feridas traumáticas ou acidentais. Então, o próprio nome já diz que ela foi provocada acidentalmente. E temos um pouquinho mais abaixo, então, a classificação, né, e alguns exemplos dos agentes causadores desse trauma. Pode ser o agente mecânico, por uma situação de contenção, perfuração ou corte. Pode ser um agente químico, causado por iodo, cosméticos, ácidos. E ainda um agente físico, frio, calor e radiação. Esses agentes podem causar lesões, mesmo que muitas vezes não sejam visíveis. Essas lesões podem ser de origem arterial ou venosa, ou ainda por compressão local. As úlceras de origem arterial representam 30% das lesões de membros inferiores. Elas têm instalação rápida, com história de perda de pelos no local do membro afetado e ainda o membro se torna frio. Ela é pouco exudativa e o paciente relata muita dor. Inicialmente, a ferida se instala, né, na região tibial, como traz a imagem. Já as úlceras de origem venosa estão associadas ao funcionamento anormal do retorno venoso. Tem forma irregular, inicialmente elas são superficiais, mas elas podem se tornar profundas, e comumente com exudato amarelado. Sua localização é a porção distal dos membros inferiores, iniciando-se na região do maulelo medial e podendo afetar todo o membro, como mostra a imagem. Não podemos deixar de complementar
a informação com relação às úlceras por compressão local, que será um assunto para uma próxima aula, onde estaremos abordando então as lesões que são provocadas por compressão, né? As famosas LPPs ou UPPs, como alguns autores trazem. Agora, precisamos falar um pouquinho sobre a cicatrização. A cicatrização nada mais é do que uma cascata de eventos que envolvem processos bioquímicos e fisiológicos que acontecem no nosso organismo, sendo esses dinâmicos e simultâneos. O processo de cicatrização tem por objetivo único restabelecer a integridade da pele. Existem fases do processo de cicatrização. A primeira fase é a fase inflamatória. É o controle do sangramento e a limpeza da lesão em média de 24 a 72 horas após o surgimento da ferida. É totalmente dependente da atividade plaquetária e da cascata de coagulação, também da liberação de substâncias vasoativas como proteínas e fatores de crescimento. Como que acontece essa fase? No momento da lesão, se tem uma vasoconstrição local, na tentativa de estancar o sangramento, daí fluem para a ferida as plaquetas a fim de auxiliar na hemostasia. Num próximo momento, ocorre a vasodilatação, que é o aumento do fluxo sanguíneo para o local da lesão. Pode acontecer a ruborização, a vermelhidão em volta da lesão e o aumento da temperatura local. Acontecerá uma reação inflamatória local, que ativará os mecanismos de defesa do organismo, sendo eles os macrófagos, linfócitos, neutrófilos, mastócitos e ainda as plaquetas. Como vocês podem ver, a característica vai ser como a imagem traz ali. Num segundo momento, ou concomitante com a fase inflamatória, vai acontecer a fase proliferativa. Ela pode ocorrer concomitante ou 3 a 4 dias após o início da lesão e pode durar uma média de 24 dias. Nessa fase, o tecido de granulação, os miofibroblastos agem promovendo a contração da ferida juntamente com os fibroblastos. No período do fechamento, acontecerá o processo de angiogênese, que é a formação de novos vasos, estarão ofertando oxigênio e nutrientes para a lesão, permitindo a atividade dos fibroblastos, auxiliando na cicatrização. As células epiteliais das bordas da ferida proliferam e migram para a superfície, repondo a perda celular, formando as camadas da epiderme. Se dá a epitelização da migração das células endoteliais da periferia para o leito da ferida. Lembrem a importância que frisei a você em estar revisando a anatomia e a fisiologia da pele para que a gente consiga entender como que acontece todo esse processo. Então, esse processo é realizado pelo tecido de granulação enquanto a ferida se contrai e só acontece em meio úmido. Como vocês conseguem ver na imagem, o tecido começa a tomar, então, uma forma diferente da fase anterior, onde ele começa a granular e está se encaminhando para a cicatrização. Vai acontecer a contração e a diminuição das bordas e, consequentemente, o fechamento da ferida. E a fase final, que é conhecida como fase de maturação ou remodelagem, será a organização das fibras de colágeno, podendo acontecer em até 42 dias após o início da lesão, quando não apresentar nenhuma intercorrência. Os fibroblastos diminuem em quantidade e as fibras de colágeno se orientam, aumentando a força têncil. Acontece aí uma modificação na coloração do tecido, passando de avermelhado para branco pálido, como a característica que traz na imagem. Após entendermos as fases da cicatrização, também precisamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de cicatrização. A cicatrização de primeira intenção vai acontecer em lesões, em feridas que tenham incisão limpa, bordas aproximadas, normalmente por sutura, com pouco ou sem perda de tecido
e também com pouco ou sem nenhum exudato. O fechamento dela vai ser muito rápido e descomplicado. Na cicatrização de segunda intenção, a lesão permanece aberta, podendo haver perda de tecidos e onde as fases de cicatrização vão ser bastante marcadas. A resposta inflamatória é bastante evidente, onde a cicatrização depende da granulação com epitelização visível. A necessidade de fortalecimento e um processo de contração. Pode ter desenvolvimento demorado e mau funcionamento do tecido cicatricial. Como você pode ver na imagem, uma lesão com cicatrização de segunda intenção, após uma correta técnica de curativo e coberturas apropriadas, ela evolui uma média de 60 dias para uma lesão, então, onde a característica vai ser a aproximação das bordas e a presença bem marcante de tecido de granulação. Já na cicatrização de terceira intenção, a ferida que fica aberta por tempo determinado, inicialmente por apresentar uma contaminação grosseira, como mostra na imagem, onde aparece uma perda importante de tecido. Essa ferida, então, será tratada com desbridamento e após alguns dias será fechada mecanicamente, através de sutura ou enxerto cutâneo. Então, a característica principal da cicatrização por terceira intenção é quando o processo final será um procedimento ou uma reintervenção cirúrgica. Dando sequência a todas as características que iremos encontrar em um tipo de ferida, temos que entender um pouquinho sobre o exudato. O que é o exudato? O exudato é a popular secreção que pode estar contida na lesão. Vamos lá então à definição. O exudato evita que o leito da ferida seque e ajuda na migração das células reparadoras, mas o excesso pode ser prejudicial para a ferida. Podem ser fluidos extravasados dos vasos sanguíneos, material proveniente de células mortas de dentro ou redor da ferida e fatores de crescimento e da divisão da matriz extracelular. Ainda na presença de micro-organismos na lesão, este pode ser degradado e compor exudação, definindo a coloração da secreção. Complementando, teremos os tipos de exudato, que ele pode ser de aspecto amarelado, claro e fino, então temos a denominação como sendo um exudato seroso. É normal a presença desse exudato em uma ferida. Temos o exudato com aspecto de sangue, então definido como exudato sanguinolento. Ele vai dar a indicação de presença de eritrócitos, indicando lesão capilar, sangramento. E o exudato purulento, também de aspecto amarelado, porém espesso, pode ser indicativo de infecção. Quando a característica da ferida está agravada, pode apresentar-se na cor verde ou marrom, denominando-se pútrido. E ainda temos mais um item caracterizando o tipo de exudato, que é o exudato misto, presença de dois tipos de secreções na mesma ferida. Exemplificando, para que você entenda melhor, aquela secreção de aspecto róseo, aspecto mais aguado, que não é o sangue vivo, ele é caracterizado como uma secreção sero-sanguinolenta. Então, tipo de exudato, sero-sanguinolento. O exudato vai estar relacionado com a coloração. Então, a coloração vai depender do tipo de exudato e pode ser característica do pigmento específico de algumas bactérias. Quando a ferida estiver infectada por agentes exógenos, ela pode apresentar características, então, esbranquiçadas, amarelada, esverdeada ou amarronzada. E ainda temos que avaliar, e é extremamente importante isso, o odor do exudato dessa ferida. O odor ele é proveniente de produtos produzidos por bactérias e tecidos em decomposição. Devemos observar se o exudato é inodoro ou fétido.
relacionando aí então com a presença de infecção ou não dessa lesão. Muito bem, dando continuidade ao nosso assunto, pois já vimos sobre as características da pele, já vimos sobre os tipos de feridas, já vimos sobre a cicatrização entre os tipos e suas fases, sobre o exudato, agora é o momento de abordar sobre os tecidos. É muito importante você conseguir identificar o tecido presente na ferida que você irá realizar o curativo. Primeira imagem aqui nos traz o tecido necrótico. Qual é a característica do tecido necrótico? Então, ele tem a característica marrom ou preta. Ele está restrito a uma área isquêmica da lesão, com redução de circulação e é considerado um tecido inviável. O que é um tecido inviável? Aquele tecido que, se não for retirado, não haverá uma boa progressão de cicatrização da ferida. Lembrando que deverá ser utilizada uma técnica de desbridamento. Para você que está acompanhando o nosso canal, será um vídeo que também iremos mostrar aqui. Seguindo então, a sua coloração é marrom ou preta e tem como característica uma capa dura e seca. Próximo tecido a ser conhecido, tá? Ou reconhecido é o esfacelo. Como mostra na imagem, o esfacelo ele pode ser de cor amarelada ou ainda de cor cinza. Descrita de consistência mucoide e macia, pode ser frouxo ou firme a sua aderência na ferida. Então, o que é a característica do esfacelo? É uma formação de fibrina e fragmentos celulares. Assim como o tecido necrótico, o tecido de esfacelo também é inviável para a lesão. Também deve passar por uma técnica de desbridamento. E um tecido muito bom para avaliação na ferida é o tecido de granulação. Como mostra na imagem, é um tecido de aspecto cor vermelho vivo, muito vascularizado. Antes de entrarmos nas técnicas de curativo, gostaria de reforçar a você que o desbridamento só é permitido a técnica ao enfermeiro ou ao médico. Muito bem, chegamos então à parte dos curativos. O que é o curativo propriamente dito? É um meio terapêutico para a limpeza da ferida, com a aplicação de procedimentos assépticos que vai desde a irrigação com soro fisiológico até o uso de coberturas específicas que auxiliarão na cicatrização. Temos classificados aqui 4 tipos de curativos. Primeiro item, curativo aberto. É aquela lesão que permite a limpeza com a solução fisiológica e ele pode ser mantido aberto, sem nenhuma cobertura nessa lesão. O tipo de curativo semi-oclusivo é um tipo de curativo que ele será fechado, porém semi-ocluído. Após a colocação da cobertura estéril, a técnica de fechamento com a fita escolhida ou micropore ou esparadrapo será parcialmente. Iremos demonstrar isso nas nossas técnicas de curativo nos próximos vídeos. E ainda temos o curativo oclusivo. O curativo oclusivo, após a cobertura estéril final, ele será totalmente fechado, totalmente ocluído com a fita escolhida, o micropore ou o esparadrapo, ou ainda ele pode ser ocluído com uma atadura. Lembrando que não podemos confundir o curativo oclusivo com o curativo compressivo quando a gente faz o uso da atadura. O curativo compressivo com o uso da atadura terá o objetivo de comprimir algum sangramento evidente, por exemplo, enquanto que lá no oclusivo ele só terá o objetivo de finalizar o fechamento.
Dando sequência ao nosso assunto sobre feridas e curativos, irei demonstrar para você a técnica simples de curativo. Lembrando que é extremamente importante avaliar o tipo de ferida para escolher a cobertura adequada. Então, se inscreve no nosso canal que as coberturas serão um assunto para o próximo vídeo. E vamos lá à prática! Ao iniciar a técnica de curativo, você terá feito a higienização das mãos, mas é importante reforçar a higienização com uma preparação alcoólica. Acompanhe os 5 passos mínimos que você deve realizar. Colocamos a solução alcoólica, fizemos a fricção nas palmas das mãos, no dorso, nos polegares, interdigitais e punhos. Feito isso, farei uso da paramentação e darei início ao curativo. Para realizar o curativo, precisamos dos seguintes materiais: kit decorativo, gás estéril, solução fisiológica 0,9%, micropore ou esparadrapo, sanito, luvas de procedimento, touca, máscara. Em alguns curativos, poderá ter a necessidade do uso de óculos de proteção. Primeiramente, precisamos explicar ao nosso paciente o que será realizado. A organização do material precisa ser em local limpo. Caso você não tenha uma bandeja ou mesa de apoio em condições, sendo o seu atendimento no domicílio do paciente, recomendamos a utilização desse babador odontológico para dispor os materiais sobre ele. Devemos expor apenas o local da ferida onde será realizado o curativo. Na abertura do material, temos que ter cuidado, lembrando que os instrumentais são estéreis e a técnica deve ser asséptica. Vamos dispor as pinças dentro do invólucro estéril e ter cuidado na abertura do pacote de gaze para não contaminar o que está dentro. Optamos nesse curativo pela utilização do micropore. Lembrando que o sanito não deverá ficar junto aos demais materiais, pois armazenará o conteúdo infectado que será removido do curativo já existente. A pinça anatômica ou dente de rato serve apenas para a remoção da cobertura, nesse caso da técnica simples de curativo. Devemos ter cuidado na remoção da cobertura. Podemos firmar a pele, auxiliando a remoção da fita, e umidificar as gases caso estejam aderidas à ferida, utilizando solução fisiológica. Após a retirada do curativo, o mesmo será desprezado no sanito. Após a remoção da cobertura, separamos a pinça utilizada e faremos uso da pinça de pressão e a tesoura como auxiliar.
Note que nesse kit decorativo temos um cabo de bisturi, que é utilizado em casos de necessidade de desbridamento da ferida. A torunda de gaze para a asepsia da ferida sempre deverá ser montada em campo estéril. Veja que separando ela das demais fica super fácil manusear. Sempre devemos umedecer a gaze para a asepsia. A ferida de hoje é de cicatrização de segunda intenção, com presença de necrose e esfacelo. Nesse tipo de lesão, a técnica a ser utilizada será a limpeza de fora da lesão para dentro, sempre do menos contaminado para o mais contaminado. O correto é realizar a limpeza sempre no mesmo sentido, limpando e secando fora, depois limpando e secando dentro. Sempre que houver presença de tecido de granulação, evite esfregar esse tecido para não retardar o processo de cicatrização que está acontecendo. A gaze utilizada é sempre estéril. Porém, caso você tenha que utilizar alguma cobertura especial, dependerá da avaliação do tipo de tecido presente na ferida. A cobertura final, nessa técnica simples decorativo, será feita com gaze, sem utilização de coberturas especiais para os tecidos presentes. Após a colocação da cobertura final, realizamos o fechamento com a fita escolhida. Nesse caso, o micropore hipoalérgico. A retirada das luvas pode ser feita nesse momento, se você avaliar necessário, pois não terá mais contato com secreções. Lembre sempre que a luva é um equipamento de proteção individual. Sempre utilize-a nos procedimentos. Essa técnica simples de curativo demonstra um curativo oclusivo, que pode colaborar na retenção do excesso de exudato. O fechamento dependerá da sua avaliação, pois, dependendo da ferida, poderá utilizar o curativo semi-oclusivo. Após o término do curativo, sempre devemos identificá-lo com o nome do profissional, a data e a hora que foi realizado. Ao final do procedimento, reuniremos todo o material utilizado. Acomodaremos nosso paciente com segurança e de maneira confortável, explicando a ele que o procedimento foi concluído.